um interrogatório do senhor Elcio Vieira de Queiroz. Boa tarde, o senhor está me ouvindo? Boa tarde, excelência. Estou, senhor. O senhor teve acesso aos seus advogados reservadamente antes do início da audiência? Sim, senhor. Tá gravando? O senhor sabe por que está aqui, né? Sim, senhor. Tá. Tem uma parte aqui que o senhor deve responder sobre os seus dados. O senhor é Elcio Vieira de Queiroz, nascido aqui no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 73? Positivo. O senhor é filho de Zuneide Vieira de Queiroz e Pedro Nogueira de Queiroz? Sim, senhor. O senhor é casado, solteiro, tem companheira? Casado. Tá. O senhor tem filhos? Tem, senhor. Quantos? 3 filhos com a mesma esposa e um tutelado. 4 filhos no total. Tá. Algum deles tem deficiência? Não, senhor. Tá. Qual o seu grau de instrução? Eu tenho um nível superior incompleto, senhor. Superior incompleto? Sim, senhor. Tá. Nível médio, né? Completo. Qual a profissão do senhor? No momento eu estou preso, né? Mas antes de estar preso, eu era formado em técnico em mecânica. Então, técnico em mecânica foi a sua última profissão antes da prisão? Não, aí eu estava trabalhando como freelance numa empresa que prestava serviços de segurança. Eu fazia monitoramento de cargas, de valores, comprava na internet, ficava monitorando a distância, desarmado. Então o senhor era monitor de segurança? Isso, fazia monitoramento em firma de segurança. Isso. Era freelance, não tinha carteira assinada, nada disso, não sou. Tá. E o senhor mora na rua Eulina Ribeiro, 123 Fundos, Engenho de Dentro? Sim, senhor. No momento que eu fui preso, sim. Tá. O senhor, fora esse fato, já foi preso, processado? Tem alguma... Sim, senhor. Tá. Sim, senhor. Bom, a partir de agora, o senhor tem o direito constitucional ao silêncio e isso não será interpretado contra o senhor por se tratar de um direito fundamental. O senhor quer falar ou vai ficar em silêncio? Quero falar, excelência. Tá. A qualquer momento, se o senhor se arrepender, não quiser mais falar ou não quiser responder alguma pergunta, isso é um direito que o senhor tem, da mesma forma como o senhor pode apenas falar livremente, não responder as perguntas ou apenas responder, o senhor é que decide ao seu interrogatório. Então, o senhor quer falar, né? Isso que o senhor Sim, falou. Senhor. Tá. O que o senhor tem a dizer na sua defesa? Eu sou inocente, excelência. O Ministério Público tem perguntas? Sim, excelência. Boa tarde, senhor Elcio. Boa tarde, senhor. O senhor conhece o Correio há quanto tempo? Excelência, salvo engano, desculpe, doutor, há mais de 30 anos, porque eu conhecia já a esposa dele desde 8 anos de idade. E quando ele começou a namorar a esposa dele... São amigos íntimos? Sim, senhora, ele é padrinho do meu Frequentam a filho. casa um do outro? Sim, não com frequência, mas frequentamos, sim, senhora. No dia do crime, o senhor esteve com ele? Estive, sim, senhora. Aonde? Na casa dele e, posteriormente, na rua Olegário Maciel, no restaurante Resenha. Então, nesse dia, o senhor esteve com ele apenas na casa dele e depois na Olegário Maciel, é isso? Isso, depois ele me retornamos para a casa dele, que o meu carro ficou lá, nós fomos juntos no carro dele, no veículo dele, meu carro ficou na residência dele. Na madrugada, voltamos, ele me deixou na casa dele, eu peguei meu carro e vim embora. O senhor entrou com o carro no condomínio dele ou ficou lá de fora? Não, entrei, estacionei na garagem dele. Tá. O senhor conhece mais alguém daquele condomínio ou só ele? Não, só conheço ele. A única casa que o senhor frequenta ali é a casa dele? Senhora? A única casa que o senhor frequenta naquele condomínio é a casa do Rony Lessa? Sim, senhora. Tá. Ficaram apenas na casa dele ou foram para outro lugar antes de chegar na Olegário Maciel? Não, fiquei só na casa dele. Se lembra a hora que chegou lá? Eu saí do trabalho.
Senhora? Se lembra da hora que chegou lá? Ainda que aproximada? 5 horas. Tá. E saíram de lá que horas? Em torno de 9 para 10 horas. Mas 10 horas chegamos, porque vai ficando tarde e a gente não ia conseguir local para estacionar, porque haveria um jogo de futebol, jogo do Flamengo com um time do exterior. E sempre quando tem esse jogo, às quarta-feira, lota, então fica difícil de estacionar. Então, foi nesse horário. Aí o senhor foi para Olegário junto com ele no carro dele? Sim, senhora. Tinha mais alguém com os senhores? Não, senhora. Conhece o Suel? Conheço, senhora. Estava lá? Não estava. Fiquei sabendo que estava, mas eu não o vi. Saiu lá do Resenha que horas? De madrugada, só não sei o horário exato, mas como a autoridade falou, o doutor Geniton falou, aí a antena não mente, né? A máquina não mente, tem o horário exato aí, com certeza deve ter uns autos aí, senhora. Então, saiu do Resenha, ele foi levá-lo para buscar o carro, isso? Na casa dele? Isso. E depois você foi para sua casa? Para minha casa, direto para minha casa. O senhor tem contato com algum parlamentar? Contato, assim, falar o telefone, contato de amizade, com alguém da Câmara dos Vereadores? Não, senhora. Tribunal de Contas? Não. Nenhum contato com o Brazão? Não. Nenhum contato com o Siciliano? Nem isso. O senhor não conhece o Brazão nem o Siciliano? Não, Siciliano eu só vi ele uma vez. Em que circunstância? Eu estava cautelado no BEP em 2000, há quase uma década atrás. Cheguei a ficar lá, preso no BEP, no Batalhão Prisional da Polícia Militar. Ele esteve lá fazendo uma visita a um outro interno lá e eu o vi só. Não sou amigo, não tenho intimidade, não tenho amizade, não tenho vínculo nenhum com ele. Nem com o Brazão? Nem o conheço. Nem com ninguém do Rio das Pedras? Não, Rio das Pedras não. Não conheço assim, por exemplo, o Tenente Maurício veio preso comigo, eu conhecia porque ele foi do meu batalhão, da minha unidade que eu servi, mas eu não frequentava Rio das Pedras. A única vez que eu frequentei Rio das Pedras foi quando o Rony tinha academia, e mesmo assim era no início, não era dentro de Rio das Pedras, não era no interior de Rio das Pedras, era na rua principal, próximo às lojas principais, onde tem Casas Bahia, tem o Martelão, tem as lojas principais. Eu não tenho acesso a ninguém de Rio das Pedras. O senhor costuma fazer pesquisa em rede social? Costumo. Pesquisa não, visita, né? Visita. Tá. O senhor tem alguma simpatia ou antipatia com integrantes do PSOL? Não, senhora. O senhor pesquisou algumas vezes o John Willis, assim, muitas vezes o John Willis, algumas vezes o Marcelo Freixo. Por quê? Porque eu visitei a página deles? Porque o senhor pesquisou essas pessoas. Sim. O primeiro, porque o João Willis é deputado pelo Rio de Janeiro, né? Sim, E quantos deputados pelo Rio de Janeiro o senhor pesquisou ali do John Willis? Vários. De todos os partidos, doutora. Então, assim... Não só do PSOL. O senhor costuma pesquisar os deputados do Rio de Janeiro. Quem mais além do John Willis o senhor pesquisou? Como? Quem mais além do John Willis o senhor pesquisou? Eu não lembro, não sei. Pode ter sido Rodrigo Maia. Outros partidos, além do seu pessoal. O João Willis, eu sei até porque a pergunta simplesmente foi por curiosidade, que eu frequentei várias vezes a página do João Willis. Na época que se falava que João Willis, na época de eleição, isso pode ver que a consulta vai ser sempre na mesma época de eleição, que ele deixaria o país se caso Bolsonaro fosse eleito. Isso em rodinhas de colegas será comentado. Qual é a melhor pessoa para falar se é verdade ou não? Ele mesmo. Entrei na página dele, que é uma página pública, ele mesmo falou que era uma mentira, e eu tinha isso comigo. Quando alguém falava, eu falava, isso é uma mentira, isso é um fake news. Era sobre isso, tipo de consulta assim. O Freixo? Marcelo Freixo foi candidato a prefeito do Rio, né, doutora? E aí o senhor pesquisou porque estava pensando... E eu concordo com muitas coisas do que ele fala, inclusive do PSOL também.
Eu vou dizer uma coisa, por exemplo, a reforma da Previdência. Eu sou contra a reforma da Previdência, como o pessoal também é. E aí o senhor pesquisou por isso? Para ver a plataforma dele, o que ele defendia, o que ele criticava, é isso? Correto. É por isso? Sim. Pesquisou mais Sim. alguém para ver o que mais outros candidatos defendiam ou criticavam? Ou foram só os dois? Não, doutor, eu vou ser sincero para a senhora, na época de eleição foi uma loucura, todo mundo falando um monte de mentira de um lado, um monte de mentira de outro. Eu vi vários candidatos aí, normal, mas não ofendi nenhum deles, não xinguei nenhum deles. Entendi. Não tenho antipatia nenhuma por governo de esquerda nenhuma, já fui até funcionário de governo de esquerda. Eu fui assessor do PT em Nova Iguaçu, quando o prefeito era Lindbergh. Então não tem, pelo contrário, foi o melhor patrão que eu já tive. Pagava muito bem seus funcionários. Não tem nada que falar da esquerda, somente curiosidade. Quando o senhor foi prestar depoimento, o senhor foi prestar depoimento da DH? O senhor foi prestar? Sim, senhora. Foi? Antes de ser preso, você prestou depoimento lá? Sim, senhora. Tá. Nesse dia, o senhor encontrou com alguém? Não. Em algum lugar? Antes e depois do depoimento? Antes e depois do depoimento, o senhor marcou encontro com alguém? Não, eu vou explicar, eu posso explicar o passo a passo, porque fui 3 vezes que eu fui à delegacia de homicídio. A primeira vez eu fui intimado, eu, Rony Lessa e Maxwell. Nós fomos juntos, porque foi o mesmo horário, nós fomos. Depois cada um saiu no seu horário. Eu fui o primeiro a ser ouvido, saí. E depois eu voltei, por livre e espontânea vontade, à delegacia de homicídio. No primeiro expediente, teve depois que era um final de semana, sábado e domingo não funcionaria, fui procurar o comissário Marcos, que foi que me ouviu. Porque eu havia encontrado um caderno do meu trabalho, com as minhas anotações, que ele havia me perguntado onde eu estava no dia, depois e antes, e perguntou 4 datas. Eu não tinha como saber. É humanamente impossível, eu pego desprevenido. Eu falei, não tem. Ele me pediu que se eu conseguiria a folha de ponto. Não tinha folha de ponto, que era uma firma prestadora de serviço na Baixada Fluminense. Me deu o dia de trabalho. O dia de trabalho só não bastava, doutor. Eu tinha que dizer onde eu estava, a que hora que eu estava. A minha esposa me lembrou que havia um caderno meu com meus rascunhos da empresa. E nesse caderno de rascunho eu levei até a delegacia de homicídio. Tinha o caminhão que eu segui, a placa, o telefone do motorista, qual a rota que eu fiz, que ele perguntava muito sobre Rocha Miranda, e naquele dia eu fiz Rocha Miranda, foi o dia do fato, eu estava trabalhando, ele perguntou se eu trabalhei no dia, eu não sabia, eu fui procurá-lo. Essa foi a primeira vez. Aí na primeira vez que eu fui procurá-lo, eu fui sozinho, numa segunda-feira. O escrivão chegou logo em seguida e falou para mim assim, foi para isso que o Marcos me ligou? Foi para isso? Aí eu já me senti mal, mas aí ele falou assim, você pode vir na sexta-feira? Eu fui novamente na sexta-feira. Eu falei, sem problema nenhum, marcou para, não me lembro se foi às 13 às 14 horas. Entre 13 e 14 horas, para eu voltar. Eu tirei cópia do meu caderno, reconheci firma, botei no envelope e fui de livre e espontânea vontade, sem receber um convite, uma intimação. Cheguei antes, mas eu fui até o Olegário Maciel, que eu sei, porque o Rony almoça ali com um filho, fica esperando o filho da escola, almoça ali. Eu fui no intuito de encontrá-lo. Fui com essa vontade de encontrar o Rony nessa. E encontrei. Mas para minha surpresa estava lá o Pedro Bazanella, que também havia sido intimado para o mesmo horário que o meu. O Bazanella estava junto o Bazanella estava lá junto com o Rony nesse dia? Isso. Quando eu cheguei já estavam juntos. Porque ali fica mais fácil de estacionar, ali é um local amplo. Não foi combinado. Aí eu fui com o Pedro, pegamos um táxi ali, são 2 quarteirões. Me lembro até o valor, deu R$10. Chegamos na porta da delegacia, pedi ao comissário Marco para ser atendido primeiro, que era apenas um aditamento desses fatos. E fui conversando com ele na escada da delegacia de homicídio. Acabei que eu encontrei com o Pedro ali e tal, fui explicando tudo para ele. A primeira coisa que ele fez quando sentamos lá foi ele colocar isso nos autos.
que o mesmo se encontrou com o Pedro, perguntou se eu tinha me encontrado com o Rony. E eu, quando eu estava lá no resenha, eu vi a viatura da delegacia de homicídio passando, uma Nissan Frontier verde. Eu falei, poxa, passou uma viatura da delegacia aqui, podia até dar uma carona pra gente. E no caso, depois eu fiquei sabendo, que saiu na imprensa, que nós combinamos um local para combinar. Poxa, o fato foi esse, doutor. Então, só foi 3 vezes lá. Então, só foi 3 vezes para depoimento? E nas 3 vezes, 2 vezes o senhor encontrou com o Rony, e uma delas, um Rony com base nela, é isso? Não, 2 vezes só, doutor. Então, a primeira 2 vez vezes que nós fomos intimados junto e a última vez. Depois eu não voltei mais na delegacia de homicídio porque eu fui tratado com desdém e deboche. Porque toda vez que eu mostrava um documento ou falava alguma coisa, não bate. É para isso. Quando eu mostrei a cópia, então, do meu caderno de anotações, que ele tirou até um dos dias, que hoje eu sei que é um dos dias por onde o carro transitou, que eu estava trabalhando, ele colocou nos autos, deve ter aí. Eu vi risos, deboche, eu falei, não vou voltar mais na delegacia de homicídio se eu não for convidado ou intimado. Eu devo estar atrapalhando as investigações, eles devem ter coisas mais importantes para fazer do que isso. Eu me senti mal, não voltei mais. Tá, aí os três se encontraram antes e depois do depoimento, é isso? Lá na Olegário ou lá no Olegário também? Não, antes só. Depois, quando eu voltei para pegar meu veículo, eu não esperei o Pedro, eu não esperei o Rony já nem estava mais lá. Eu peguei meu carro e fui embora para minha casa. O seu veículo ficou aonde? Só o seu ficou veículo... no Resenha. No Resenha? Ficou no Resenha, eu peguei um táxi, como eu disse a senhora anteriormente. Peguei um táxi até lá para a delegacia junto com o Pedro. Ok. Boa tarde, senhor Elcio. Quando Boa então tarde. o senhor encontra com o senhor Pedro Bazanella, lá no Resenha, antes do depoimento, o Rony estava também, não é isso que o senhor falou? Isso. O senhor volta Isso. do depoimento, presta depoimento, volta, pega o seu carro e o Rony já não estava mais no Resenha. Não estava. Soube que depois o Pedro voltou para o Resenha e novamente o Rony Lessa continuou lá com Pedro Bazanella? Não me lembro. Soube que Rony Lessa Lessa se encontra antes e depois do depoimento de Pedro Bazanella lá no Resenha? Soube disso? Não. Eu vi ele ali, mas eu não me lembro, doutor. Vou lhe mostrar uma foto aqui. O senhor, por gentileza, diga se o senhor conhece essa pessoa. Será que eu consigo, excelência? Como é que a gente faz isso? Ele vai lá. Folhas 2. Eu tenho cópia aqui, acho que não precisa nem pegar dos autos principais. Acho que é na cadeira. Essa aqui, ó. Bom, onde está? O senhor consegue enxergar essa foto, a última, embaixo? Quem é essa pessoa? O senhor consegue ver? Eu só estou conseguindo ver o nome, senhora. Maurício. Não, o nome não precisa. Aliás, tampa o nome, por favor. Ela não está legível, não, a imagem. A imagem não está. Não tá, não? Está meio distorcida. Não. Subir ali no... Não consigo ver. Gente, cuidado. Isso aí tem rodinhas, pegaram uma rodinha. Vamos segurar. Está meio distorcido. Uma cadeira sem roda. Qualidade da A última foto ainda está meio. Vamos tentar aproximar bem, acho que não. Enquanto a gente verifica se é possível fazer isso, Rony Lessa se encontra depois, novamente, com Pedro Bazanella no Resenha, após o depoimento de Pedro Bazanella. E desta feita tem mais uma pessoa com eles. O senhor sabe que pessoa era essa? Tomou conhecimento depois? Não tomei conhecimento. Não. Eles conversaram quando estava o senhor, o Rony e o Pedro, antes do seu depoimento e do Pedro. Eles conversaram que iriam voltar para encontrar uma outra pessoa no dia 1º de fevereiro de 2019?
No dia desse depoimento que eu falei que fui... Isso. Não falaram não. Eu não ouvi. Eles falaram que iriam voltar novamente após o depoimento? Não falaram não. Porque eu quando saí da delegacia, eu até tentei fazer contato com o Rony Lessa, mas o telefone dele estava desligado. Aí eu peguei meu carro e fui embora. Para saber se ele tinha ido embora para casa, alguma coisa desse tipo. Eu mesmo tentei ligar. O senhor conhece o policial Maurício? Maurício, conheço. Se for Mauricinho, eu conheço. Ele é policial de que batalhão? Do 31, não é isso? Do 31º. Está parecendo ser o Maurício, que a gente conhece como Mauricinho, do 31. Está parecendo ser ele? Está parecendo sim. Aqui a imagem está um pouco distorcida. Se for do 31, é Mauricinho. O senhor sabe dizer se passado e o dia 1º desse depoimento, por que o Rony Lessa se encontrou com Pedro Bazanella e Maurício após o depoimento de Pedro Bazanella? Sabe por quê? Não sei dizer, não, senhor. O seu e-mail, senhor Elcio, é queirozelcio38@gmail.com? Isso. Mas esse aí foi que a minha filha fez com o meu telefone, mas eu tenho um outro também. Tá. queirozelcio@hotmail.com. Um acho que é para a conta do Google, o outro é para o meu... Eu tenho esses dois. Eu vou novamente, desculpa, fazer essa mesma ginástica aqui. Vou mostrar uma foto para o senhor, ver se o senhor identifica essa pessoa aqui, ver se o senhor consegue. Essa foto é uma foto que nós conseguimos através da quebra de sigilo telemático dessa sua conta, tá? E aqui tem uma foto do senhor com uma pessoa que nós juntamos aos autos. Pois é, eu tenho a cópia aqui, nós juntamos recentemente. Acho que juntamos essa semana. Policial, por gentileza, pode me ajudar aqui? Nós vamos mostrar essa foto aqui. A gente só queria saber a folha. Sim, ó. Nós juntamos agora? Só para a gente saber exatamente disso. Foi isso. Foi na última juntada, Mas a defesa não teve acesso a isso não, né? Foi juntada as asas, eu não sei, doutor, só tem que, por favor, se quiser vir aqui dar uma olhadinha. Eu vou mostrar essa foto aqui, ó. Eu quero saber se ele conhece essa pessoa. Tá. Isso. Aliás, deve estar no outro. Esse aí. Essa daí. Mas ele se opõe que eu mostre a foto vai ser juntada, né? Sim, essa surpresa não deu. Então, Mas o cartório não foi juntado. Tá. Então eu vou considerando. Então a defesa está impugnando a pergunta porque se trata de documentos apresentados recentemente. Oi? Tá, então eu vou atender o pedido da defesa, porque realmente ainda não foi intimada sobre o documento, mas com relação às perguntas até então formuladas, não teve nenhuma impugnação suscitada, né? Então, não há insurgência da defesa, correto? Tá, com relação a essa pergunta agora eu vou indeferir então, porque realmente ainda não foi numerado e juntado formalmente, então vou pedir para a doutora promotora se caminhar para a próxima.
Bom, vamos lá. O Ministério Público está aqui compromissado com a busca da verdade material, mas se a defesa se opõe, a gente passa para outra. O senhor conhece uma pessoa chamada Suzana França de Souza? França? Isso. Não conheço. Não? Não conheço, não. O senhor tem algum interesse ou teve algum interesse com relação a um veículo clonado Cobalt? Se recorda de ter fotografado esse veículo e mantido em seus e-mails, suas contas de e-mails? Não. Veículo clonado Cobalt, não disse a placa. Se recorda de ter tido algum interesse? Não, desconheço totalmente. Ou algum veículo Cobalt roubado? Não, muito menos roubado. Senhor Elcio, o senhor já foi proprietário de alguma empresa? Já, sim, senhora. Qual? Foi um estacionamento que eu tentei montar e não consegui montar. Eu fiz um MEI para fazer um estacionamento, explorar um estacionamento, uma área pública, entrada na prefeitura. Eles me deram um alvará, que isso é uma concessão. Aí eu limpei o terreno. Quando ia começar a explorar como estacionamento, a prefeitura precisou, porque a lei diz isso, que se a prefeitura a qualquer momento que precisar, ele pode retomar. É uma concessão. Então eu não cheguei a ficar fiquei 2 meses limpando e nunca nem funcionou. Aí eu desfiz a empresa. Eu paguei as taxas tudo direitinho no meu nome. O senhor Elcio, o senhor se recorda de ter feito alguma outra pesquisa em internet, em algum buscador, com relação a algum outro parlamentar ligado a Marielle Franco? Não sei dizer, não, senhora. Não lembro. O senhor se recorda, nas 2 oportunidades em que esteve na DH, indagado e consta no depoimento, se esteve com o Rony no dia do crime, o senhor se recorda da sua resposta? Eu lembro que ele me perguntou se eu estava com o Rony. Eu falei que não, estive sim, mas não combinei. Não, eu digo no dia do crime. No dia 14, quando Marielle e Anderson foram assassinados. O senhor se recorda qual foi a sua resposta que o senhor deu nas 2 oportunidades na delegacia? Que eu não lembrava. Eu não lembrava onde estava. Por isso que eu fui posteriormente, à delegacia de homicídio para tentar esclarecer aos poucos, conforme fui me lembrando. Sim. Sem mais, satisfeita. Mais alguma do Ministério Público? Não, assistente à acusação, tem perguntas? Tem? Silva, pode dar o microfone, por favor? Tem, claro que tem. Não sei, não, mas aí... Aí tem que ver se está gravando, hein, mano. Boa tarde, senhor Elcio. Boa tarde. No dia dos homicídios de Marielle e Anderson, o senhor ficou no resenha, na mesa com o Rony, com mais alguém? Isso. Como foi? Eu lembro só, doutor, eu não sei quem está fazendo a pergunta, que eu não estou vendo. Se é minha defesa ou é a... Não, assistência de acusação, senhor Elcio. Tá. Sou, doutor. Eu lembro que eu cheguei com ele de carro e fiquei lá. E eu me lembro do fato, eu consegui relembrar o fato por quê? Que quem, ao contrário do que o garçom Darley falou aí, que falou com o Rony, ele não falou com o Rony, ele falou foi comigo, ele se equivocou. Ele que me chamou a atenção, houve um homicídio assim, que também teve um homicídio na rua de trás, na Avenida das Américas, que um homem entrou armado de AK-47, fuzilou uma pessoa dentro do restaurante Outback. Então, eu estava vendo aquele zum, eu lembro que foi o garçom que falou comigo. Agora, eu lembro aí que ele falou que tinha o Mauricinho, estava Marcinho, Giovana e Karina. Eu não me lembro dessas pessoas que estavam lá.
Até porque já tinha bebido a beça e cheguei tarde. Se estava, eu não me lembro. Quando os senhores retornaram para a casa do Rony para o senhor pegar o seu carro, o Rony, ele foi para casa ou saiu do condomínio novamente? Eu não tenho como saber. Eu peguei meu carro e ele estava lá ainda. Ele estava onde? Em casa ainda. Quando Ele eu entrou em carro, casa? Peguei meu carro, eu não vi, ele ficou me olhando eu ir embora com o carro. Eu peguei meu carro na garagem dele, a garagem dele é ampla. Quem foi lá, algum dos promotores deve ter ido lá, viu. Já 3, 4 carros. Eu peguei meu carro, dei ré, fiz a manobra e fui embora. Se ele saiu com o carro, ele costuma fazer isso sim. De ir para casa e depois sair de novo. Isso aí é normal. Ainda mais depois que ele bebe, ele fica solto. Mas eu não vi. Ok. O senhor convivia e a casa dele tem essa amizade de tantos anos, inclusive em relação à esposa dele. Onde o Rony guardava as armas dele? Isso é uma coisa muito... que eu acho que ele nunca me falou. O senhor já viu alguma vez alguma arma exposta na casa dele? Alguma arma na sala? Já, a arma dele, pessoal dele. Mas onde ele guardava, quando ele depois que ele chegava, não. Ele pode ter tirado da cintura comigo. Eu não ficava dentro da casa dele. Sempre. Não. Quando eu estava com a minha família, a gente estava no ambiente familiar, não tinha arma exposta. O senhor nunca viu nenhuma arma exposta, além da arma que ele geralmente portava? Exposta, sim. Já, na casa dele. A arma que ele portava, claro. O senhor está se referindo a... O senhor está se referindo a qual arma? De porte. Sempre que eu vi era a Glock. A Glock, tá. O senhor viu outras armas na casa dele? Não, eu sei que ele tinha um Saiga, mas também não ficava exposto, não. Ele me mostrou uma vez, mas não sei onde ficava, onde ele guardava. Ele também nunca me falou, nunca perguntei. Que é uma questão muito pessoal. Ok. Vou perguntar para ele onde ele guarda a arma dele é complicado, né, doutor? Vou perguntar para uma pessoa onde a pessoa guarda suas armas. Tá bom, sem mais, excelência. Defesa, tem perguntas? Tenho sim. Elcio, boa tarde, tudo bem? Henrique Teles falando, como vai? Boa tarde. Tudo bem, doutor. Pegando um gancho, essa questão do bar do Resenha, você costumava ir muito lá no Resenha? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em dia de jogo, ficava muito cheio o Resenha? Doutor, era impossível de se andar ali. Então, aproximadamente umas 5 mil pessoas. Tá. Deixa eu te fazer uma outra... Não conseguia ficar. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Imagina 2 mesas, cada mesa em cada extremidade, né? Porque o Resenha da parede com o mexicano e a outra mesa lá virando já aquela rua ali, que eu não me lembro o nome da rua ali. É possível conhecidos estarem no Resenha e não se verem? Muito, com certeza. Muitas das vezes conhecidos falavam assim, eu estava lá, eu não te vi, nem eu vi você, porque não tinha como andar. Um fica ao lado de um restaurante, na rua principal, na Legário Maciel, e a outra extremidade, que a gente nesse dia ficou, é lá na outra ponta, na rua transversal, não tem como nem ver a pessoa. Ok. Ali é impossível, tem ponto de táxi, ponto de Uber, pessoas andando, quase sempre as pessoas passam e a gente nem se vê, passa até do nosso lado, pede a mesa emprestada um do outro, pessoas que a gente às vezes nem conhece. Perfeito. Em relação às pesquisas que o Ministério Público te questionou, você chegou alguma vez, em alguma ferramenta de busca, fazer alguma pesquisa relacionada às vítimas, a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes? Doutor, nunca. Eu nem conhecia, nem os conhecia. Nunca. Ok. Você usava outro celular sem ser o que você estava e o que consta dos autos desse processo? Não. Esse meu telefone tem anos. Ok. Uma outra questão. Nesse mesmo dia do evento, né? Você
chegou, ficou na Barra. E você, nesse período que você chegou na Barra, que disse que 5 horas da tarde e altas horas da madrugada, né? Delongadas horas da madrugada. Você usou normalmente o seu celular? Tipo, enviou mensagem, recebeu mensagem de WhatsApp? Você usou ele normalmente? Eu lembro que a minha esposa mandou até uma mensagem para mim quando eu estava no resenha. Isso eu me lembro. Eu usei normalmente meu telefone. Ela está falando... Sem mais, satisfeito. Demais advogados, alguma pergunta aqui no fórum? Doutora advogada, na unidade prisional, tem perguntas? Não, excelência. Não. Tenho não. Mais alguma coisa, senhor Elcio, que o senhor queira declarar na sua defesa? Não, somente isso, excelência. Eu espero que a justiça seja feita. Eu ainda acredito na justiça. Então está encerrado. Mesmo estando enterrado vivo aqui. Pode repetir, por favor? O que o senhor falou agora? Eu falei que mesmo estando enterrado vivo num presídio federal, que eu nunca pensei de passar por isso na vida, eu ainda acredito na justiça, excelência. É só isso, só um desabafo, só desculpe. Não, o senhor tem direito no seu interrogatório de falar, só porque eu tinha falado junto com o senhor para poder gravar. Então, mais alguma coisa? Não? Não, senhor, então, só desculpa. Não, então está encerrado.